Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo, tá? Para falar a respeito de médio de transporte, tá? Antes de começar com esse vídeo, eu gostaria de falar para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas que você saiba que também possa estar precisando um pouquinho desse assunto, tá? Bom, vamos lá. O que seria o médio de transporte, tá? Será que o médio de transporte é igual àquele médio que incorpora dentro dos terreiros, dentro, né, às vezes da linha espiritual, que eu digo às vezes centros, né, porque também existem os mentores que estão lá presentes, auxiliando os médiums também, às vezes de uma forma mais sutil, mas também existe esse tipo de ajuda do plano espiritual, né? Bom, eu vou falar um pouquinho a respeito da Umbanda e um processo que eu já trabalhei em questão de ser médium de transporte e o que sente, como a gente fica depois no decorrer da semana, né? Então eu vou explicar um pouquinho hoje para vocês, tá? Então vamos lá, eu fiz algumas anotações aqui para eu não esquecer. Na Umbanda, tá? É a capacidade que o indivíduo tem de incorporar um espírito obsessor, né? Então, geralmente na Umbanda eles fazem, né, às vezes uma roda onde outros médios, né, ajudam com auxílio de oração e de luz, dando suporte a esse médium que vai fazer essa, que a gente chama de, né, uma puxada de descarrego de um obsessor que esteja atrapalhando a vida, né, de uma outra pessoa, tá? Essa outra pessoa, normalmente, nesses médiums de transporte, tem muito trabalho no dia da gira, tá? Por exemplo, quando o dirigente ou guia espiritual puxa o espírito que está ligado a alguém, o médium que incorpora, ele serve de comunicação para esse espírito poder seguir o seu caminho ou não. Então, o que acontece? O médium está lá trabalhando, geralmente no meio dessa roda de proteção, de auxílio também de outros guias. Essa pessoa que está ali no centro, ela faz essa puxada desse obsessor e se manifesta através do que ele quer, o que aconteceu, o porquê que ele não larga aquela pessoa, né? Então, geralmente há conversa, há acordos e para tentar encaminhar esse tipo de obsessor, tá? Normalmente esses médiums são classificados como médiums de transporte, como se a mediunidade de transporte dentro da Umbanda fosse uma coisa à parte da incorporação, mas não é. Então quem incorpora espírito de luz também pode incorporar esses obsessores, tá? É questão de abrir o campo para estar puxando essa negatividade. Sabemos que a mediunidade de transporte dentro da Umbanda é uma classificação, mas todo médium de incorporação também é médium de transportes. É que uns às vezes não querem ter puxar esse tipo de coisa, porque eu vou falar bem a verdade, tá? Eu uma época trabalhei, né, fazendo só desobsessão e é uma energia péssima. Se falar pra gente, na hora você vai, toma um passo e já melhora, os seus guias limpa, mas sempre fica resquício. Às vezes a gente demora uma semana para poder voltar mesmo a energia, voltar a ficar legal, você entendeu? Porque não é fácil, tá? A energia é muito pesada, o mau cheiro às vezes que a gente sente quando faz essas puxadas, parece que aquilo fica impregnado no nosso nariz por depois, assim, dias. Então, assim, é um trabalho bem pesadinho, assim, sabe? Então, muitas das vezes consegue se encaminhar, mas depende também da pessoa que foi buscar ajuda e o tratamento para seguir com isso adiante. Como? Mudando o jeito de pensar, mudando a forma de agir, as atitudes do dia a dia, né?
fazendo uma organização em questão da parte espiritual. Então, se a pessoa é uma pessoa que tem o hábito de ficar saindo direto, bebedeira e um monte de coisas assim, ela precisa dar um tempo de tudo isso para que não abra brecha nessa aura, nessa energia e traga essa frequência negativa de volta. Então, a pessoa também precisa de alguns cuidados, entendeu? Por isso que eu falo, às vezes tem pessoas que elas vão toda semana para fazer desobsessão. Eu peguei casos assim, quando eu trabalhei. Só que durante a semana elas vivem como se fosse acabar o mundo, né? Como se fosse o último dia de vida. Fazem de tudo para depois chegar lá e pedir pro médium puxar as tranqueiras todas que ela pegou, sabe? Então, eu quando abri mão de fazer isso, porque também tem outros meios de fazer a desobsessão, não necessariamente precisa ficar incorporando esse tipo de espírito, tá? Existem outros meios, mas hoje eu passo a responsabilidade para a pessoa. Então, se você está com isso encostado, você precisa melhorar aqui, assado, cozido, fazer isso, assado e cozido, porque é muito fácil, né? A pessoa vai, joga aquele negócio em cima, sempre vai ter médiuns trabalhando, né, pro bem, para querer tirar, para querer limpar. Porém, a pessoa é extremamente egoísta, porque ela só pensa no bem-estar dela, porque o médium, muitas vezes, ele fica 2, 3 dias acabado energeticamente, mas o que passa na cabeça? Vou fazer o bem, vou limpar, vamos tentar encaminhar. Isso é um conjunto de pessoas trabalhando para o bem-estar do próximo, mas o próximo mesmo, às vezes, não tá nem aí, né? Então, quando eu parei de fazer esse tipo de trabalho, foram por esses motivos. Porque eu percebia que as pessoas estavam lá toda semana, as mesmas, com os mesmos problemas, os trens lá, tudo voltando, né? Às vezes nem era o mesmo obsessor, porque foi encaminhado, porque deu certo, mas pegava outras buchas e eu passava a semana ruim. Então eu falei, não, esse trabalho eu não faço mais, as pessoas vão ter que aprender a se cuidar espiritualmente, né? Porque, que nem eu falo sempre, cada um cuida da sua vida, cada um é responsável pelas suas atitudes, vai ter as consequências, vai ter as bênçãos, vai ter o que for. Mas as pessoas, elas plantam, elas fazem, elas vão colher. Então, eu não estou mais disposta a trabalhar em centro com esse tipo de trabalho, né? Eu ensino, a pessoa faz se quer, se não quer também, o negócio é dela, vai continuar com ela. Porque eu realmente, isso daí eu não faço mais. É um trabalho muito pesado. E assim, de 100 pessoas, 20% cuidam para isso não voltar. O resto pensa em viver como se fosse o último dia de vida. Se envolve com todo tipo de coisa e situação. Então assim, eu não trabalho mais. Mas tem muita gente ainda que faz esse trabalho, que tenta também ajudar. O fato de eu ensinar as pessoas como elas vão tratar, não quer dizer que eu não quero ajudá-la. Eu quero ajudá-la, mas com responsabilidade. Que a pessoa tenha responsabilidade pelos atos dela, tá? Bom, continuando. Vamos lá. Se você, tá, é médium e tem capacidade de incorporar um preto velho, tá? Que é uma energia, né, de luz, você também tem condições, às vezes, de incorporar esse tipo de espíritos, tá? Que carregam esses sentimentos negativos, que são esses obsessores, né? Quiumbas, Egum, e que eles são carregados de sentimentos e atitudes humanas, porque eles estão bem aqui na região terrena, vivendo desses sentimentos, muitas vezes de vícios, muitas vezes de raiva, de rancor, de ódio. Então, esses espíritos que são atraídos pela frequência que você está emanando. Por isso que eu falo, se você não muda e só fica indo lá, tirar o obsessor e não mudar a sua frequência, nada vai adiantar, porque eles vão continuar voltando. Encaminha aquele, vem outro. Encaminha aquele, vem outro, entendeu? No passado, tá? Esse trabalho foi classificado como coisas diferentes de médio de incorporação e médio de transporte, tá? Mas o que diferencia é apenas a facilidade de sentir-se mais à vontade em incorporar um espírito que é carregado de ódio, com sentimentos pesados e densos, com uma vibração que vai deixar um pouco com mal-estar naquele momento. Tem pessoas que não sentem a vontade com isso.
Isso não significa que essa pessoa não incorpore esse tipo de espírito. Mas ela prefere trabalhar com outras entidades, às vezes dar o suporte, né, para esses médiuns que vão fazer essas puxadas aí, e eles acabam ajudando, né, passando luz, fazendo aquela mentalização com orações e enviando sempre luz para que o médium que está trabalhando possa também ter bastante proteção. Médium de incorporação incorporam qualquer coisa, na verdade, tá? Ocorre que pode ser que o médium sinta, né, mais facilidade às vezes de puxar um obsessor. Então, eu tinha na época mais facilidade de puxar, por isso que o povo sempre me jogava pro meio da roda, né? Então, eu já ia, puxava, e eu vou falar pra vocês, quem trabalhava com essas coisas era o meu Exu. Tá? Então ele vinha, ele puxava, já também ajudava na questão de desfazer a situação, só que é uma energia pesada. Eu falei, ele não te limpava? Ele limpava, mas algumas vezes eu me sentia mal ainda durante a semana, tá? Porque a energia é pesada. Então, assim, tem alguns que sentem mais à vontade. Aqui também explica o seguinte, que assim como existem médiuns com mais dificuldades de incorporar o seu caboclo, o seu preto velho, o seu herê, às vezes tem mais facilidade para incorporar, né, um outro orixá, um outro guia. Então, existe também, às vezes, a mais facilidade da pessoa tá incorporando, tá puxando esse tipo de descarrego, tá? Basicamente, todos os médios de incorporação são de transporte. Porque o transporte nada mais é que uma incorporação, só que de uma quiumba, de um ser aí perdido, obsessor, alguma coisa assim. A médium de transporte que relata após o transporte no terreiro sente-se extremamente carregado e às vezes passam uma semana mal. É verdade. Isso é pura verdade. Então, assim, que eu falei pra vocês, eu sentia isso em metade das vezes que eu fazia esse tipo de trabalho, tá? Só que eu percebo também o seguinte, que às vezes nos atendimentos eu acabo também passando por essa situação. De tirar o obsessor, de tirar a energia, de tirar... Eu sinto também que ainda existe isso. E você vê, como eu falo, existem meios de você trabalhar e limpar outra pessoa, né? Porque você é um médium de cura e de tratamento. Não necessariamente precisa ficar incorporando. Então, às vezes, eu sinto sim durante o atendimento. Chego em casa, tenho que tomar banho. Tem pessoas que às vezes eu atendo e eu chego a ficar 2 dias de cama, tá? Mas é por conta da energia pesada que eu acabo, às vezes, né, fazendo aquela transmutação, aquela puxada de negócio lá e dá uma baixa energética, mas depois volta, tá? Então, hoje em dia tem muito jeito de encaminhar esses obsessores, tá? Elevando a sua frequência, elevando a sua vibração, fazendo as orações. Se for obsessor de outras vidas, tem como ficar fazendo as orações do perdão, porque quando ele entende que aquilo também está atrapalhando a evolução dele, ele vai se afastar e vai pegar outro rumo, outro caminho. Só que nem eu falo, quem é que quer pegar o compromisso de ficar tratando desse jeito? São poucos, tá? A maioria das pessoas querem lá, vou lá no centro, no passe, eles vão lá, arranca tudo e tá tudo bem, e depois eu continuo a vida, você vai continuar, depois vai voltar, você vai continuar. Se você não mudar a sua frequência e o jeito que você está vivendo, o jeito que você está pensando, o jeito que você está agindo, volta. Bom, aqui passa uma semana ruim, a nossa orientação é que procure o seu dirigente quando isso acontece, tá? Porque não é porque você incorporou um obsessor que você deve ficar com mal-estar. Só que às vezes a gente fica. Então é preciso, às vezes, de um auxílio maior das pessoas também que estão ali para ajudar nessa limpeza e nesse processo, como também das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, em subir a nossa frequência para que a gente também fique bem, tá? Vamos lá. O que mais que eu anotei? Então, esse tipo de obsessor que a gente incorpora e às vezes fica mal, às vezes tem pessoas que incorporam, vamos supor, o preto velho,
e elas passam algumas semanas, né, ou a semana, sentindo o sentimento de perdão, humildade, amor ao próximo, tá? Isso é algo que é despertado em você naquele momento, tá? Mas às vezes ele fica repercutindo, então depende de pessoa para pessoa, ninguém é igual, é que nem eu falo, numa árvore, de todas as folhas, nenhuma é igual à outra, né? Então cada um sente de um jeito, cada um sente uma frequência. Tem pessoas que incorporam, vão trabalhar no centro, elas voltam completamente detonadas, mesmo que seja um preto velho, um caboclo. E tem pessoas que se sentem energizadas, então cada um sente de uma maneira diferente, tá? Médios impressionáveis, só de ver o espírito obsessor incorporado, já começa a sentir que vai incorporar e começa a sentir mal-estar, tá? Eu já cheguei a incorporar coisa que me deu ânsia de vômito e eu só não vomitei porque eu tinha ido pro local fazer o trabalho e eu tinha somente água e suco no estômago, né? Porque tem esses casos, eu não aconselho a pessoa comer muito para ir fazer um trabalho assim. Porque ela sente mal e ela pode correr o risco, sim, de ter ânsias de vômito, até vômito na hora, tá? Vamos lá. Se você incorporou em um trabalho mediúnico de terreiro desobsessão, seja qual for, sendo médio de transporte naquele momento, é evidente que toda espiritualidade positiva superior estará ali te dando um respaldo também, tá? E uma estrutura. Não tem como você sair daquele trabalho totalmente mal. Você vai sentir ainda aquela frequência daquela energia. Mas os guias, né, os seus mentores, eles vão estar ali também te dando um suporte para que você fique bem, tá? Seria também, né, às vezes, até injusto a pessoa fazer um trabalho voluntário, eu penso isso, e sair e ficar mal. Só que isso aconteceu comigo, tá? Não foi uma vez nem duas, foram várias vezes. Agora falar, o guia não fez isso, o guia não fez aquilo, fez, mas talvez os meus pensamentos do dia a dia não ajudou eu elevar tanto a minha frequência. E é o seguinte, quando você fica com aquele sentimento que vem do obsessor pra você, de raiva, de ódio, olha, você querendo ou não, você acaba sendo atingido um pouco por aquela coisa ruim, negativa. Então, é que nem se você vê um noticiário numa TV que fizeram uma coisa ruim com uma criança ou com um animal, sei lá o que, você não fica com aquele pensamento ou aquele sentimento ruim, às vezes, por uns dias. Isso daí é a mesma coisa, tá? Então, você quer o mais rápido possível se limpar daquele sentimento, mas ele acaba, às vezes, ficando um pouco, tá? Eu tô falando por mim porque isso aconteceu. E eu era bem nova, então talvez não tinha muito na época conhecimento em relação a trabalhar a vibração, né? Era mais guia daqui, guia de lá. E eu trabalhava muito com essas coisas de fazer limpeza e desobsessão, limpeza e desobsessão, limpeza e desobsessão. Então, eu às vezes sentia mesmo uma frequência mais baixa um pouco, tá? E conheço pessoas também que muitas vezes vão lá, incorporam, seja um baiano, seja coisa assim, e eles ficam com essa vibração depois durante a semana, tá? Bom. O vídeo de hoje é mais sobre isso, para esclarecer essa questão mesmo, tá? De médium de transporte, tá? Então ainda tem lugares que fazem isso e muitas vezes esse que está sendo feito esse trabalho de desobsessão, ele fica até impressionado, né, de ver o que é que estava acompanhando ele. Ó, sua vida não estava legal, é por causa disso, ó. Você não se sentia bem, ó, por causa disso. Você tinha excesso de choro, ó, por conta disso. Então vem N tipos de espíritos, tá? Então vem aqueles que se sentem sempre o sentimento de culpa, tem aqueles que têm muita raiva, tem aqueles... Então, existem vários tipos, tá? É lógico que esses com sentimento um pouco menos pesado, vamos dizer assim, no médium que tá puxando, ele é passageiro, ele passa ali mesmo e sai. Mas eu peguei casos gravíssimos, assim, de eu ver o espírito quase nem tinha direito
forma, sabe? Parecia coisas assim, demônios, umas coisas assim bem feias mesmo, sabe? O corpo não combinava com cabeça, que era diferente dos braços. Então não eram assim, morreu e tá lá assediando. Era coisa feia mesmo, é coisa assim, de formas horríveis. Então eu senti o baque. Mas quando você puxa, um que morreu, o outro que tá ali sentindo um pouco de raiva, então dá para se trabalhar melhor. É que eu entrei, né, um pouco, quando eu trabalhava com isso, eu entrei assim, puxava mesmo umas cargas bem pesadas. Coisas assim que eu nunca tinha visto e nunca tinha lido a respeito de coisas assim na minha vida, e eu pude notar o cheiro, o corpo, sabe? Aquilo pesa, aquilo parece que tem uma tonelada e pesa e é ruim, e depois quando vai embora você sente até coceira, sabe? Você cheira o corpo para ver se aquilo não ficou em você. Então, assim, coisas pesadas mesmo. Nós não estamos falando só de um obsessor, um com raiva, outro que rancor, outro que... Estou falando de coisas pesadas mesmo, tá? Inclusive, existem livros espíritas que falam e descrevem esses tipos de obsessores, tá? Como as formas deles, como eles aparecem, né? Muitas vezes para as pessoas. Mas o vídeo de hoje seria mais para dar tirar algumas dúvidas, se alguém tem, a respeito de como funciona, tá? Eu estive dentro de centro, tanto de Umbanda, quanto também na linha de Kardec, que parece que o negócio, né, é bem sutil, é só um passezinho, mas sempre tem uma salinha ali que vai fazer um trabalhinho mais assim, de puxar mesmo as tranqueiras e tentar encaminhar. O dirigente às vezes conversa com esse espírito para ver o que tá precisando, o que ele quer para sair de lá, o que aconteceu, e geralmente tudo eles são encaminhados. Por isso que às vezes eu falo, a pessoa passa por um tratamento no centro e muitas vezes elas nem sabem o processo que está sendo feito, mas geralmente eles são puxados, eles entram numa outra frequência também para um tratamento, para evoluir, para ir para um outro caminho. Então, assim, a espiritualidade mesmo faz um trabalho muito bonito e muitas vezes usa a gente, né, como meio para estar ajudando nesse processo, que é é uma energia que tem, que ela tipo materializa a forma do espírito para que a gente consiga falar, conversar, sentir. Não é acoplamento, é outro nome, eu vou lembrar o nome. Mas eu fui ver aqui, mas a energia que trabalha essa situação, que, né, acaba às vezes dando forma nas energias, tudo que a gente troca, né, para poder fazer isso, é o ectoplasma. Então é uma energia assim que é condensada. Eu ainda vou fazer um vídeo falando também do ectoplasma. Mas o espiritual é muito... Eles precisam do nosso ectoplasma para poder fazer, às vezes, trabalhos mais pesados, né? Em seres que não são evoluídos e fazer os tratamentos. Então, eles são muito usados nesses trabalhos espirituais e acaba sugando também a nossa vibração e a nossa energia, tá? Se alguma vez você passou por um tratamento desse tipo, em algum centro, se você já fez esse tipo de trabalho em alguém, deixe seu comentário para que outras pessoas também possam saber, né? Porque eu tô dando hoje um exemplo de um pedacinho de um trecho que eu tirei, explicando sobre isso e o que eu vivenciei, tá? Então, se você passou, deixa o seu comentário também aqui pra gente. Fiquem com Deus e até o próximo